Nós estamos aqui nesse mês de janeiro e dentro daquilo que um novo ciclo começa, um novo momento, nós estamos mais uma vez aproveitando esse tempo desse nosso mês de janeiro para olhar para Salmos para o novo ano, versão 2025. O objetivo aqui é se olhar as nossas próprias vidas por meio dos salmistas, por meio do que esse conteúdo tão rico da palavra de Deus ele nos oferece. E assim sermos provocados aos momentos, ao novo do que Deus quer nos levar ao longo desse novo ano que Ele nos deu. Salmos trazem ali uma série de experiências pessoais e íntimas com Deus, e há muito que se aproveitar quando a gente pensa no novo ano. E hoje nós vamos olhar e aproveitar o Salmo 63. Abra a sua Bíblia comigo. Salmo 63 é o nosso texto de dedicação nessa noite. Sua Bíblia ou celular, Salmo 63. Nós já cantamos aqui uma das músicas, uma das canções inspiradas nesse salmo tão lindo. E continuamos aqui dentro daquilo que a riqueza desse texto nos traz. Salmo 63, que a partir do versículo 1 vai dizer assim para mim e para você. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, sim, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, Tua bela e linda, amada palavra está aberta e queremos, ó Pai, nos exercitar no nosso pensar, no nosso raciocínio, nas nossas emoções, em tudo que temos e somos, nesse texto da Tua palavra nessa noite. Essa é a realidade, ó Pai, de um homem que viveu, ó Pai, profundos momentos com o Senhor. E tantos anos depois somos nós que estamos aqui vivendo essa vida que o Senhor tem nos concedido. Mas temos, ó Pai, por meio da Tua inspiração na palavra, deixada até nós, ó Pai, recursos, ó Pai, para edificar as nossas vidas. Então, seja essa uma noite de oportunidade, uma noite de provocação para as nossas vidas, porque a Tua palavra nos alimenta e nós estamos aqui para sermos fartos por ela. Então, nos abençoe aqui nessa noite, nós te suplicamos. No nome santo de Jesus. Amém. Salmo 63 é o texto aqui da nossa observação, da nossa dedicação nessa noite. Pensando aqui um pouquinho sobre esse salmo que a gente já cantou, partes dele, e sobre o qual também nós lemos. Ele poderia ser classificado como um salmo de confiança. Toda a palavra, todo o discorrer que é coberto aqui nesse conteúdo nos leva a essa compreensão de confiança, de entrega, de dependência. Não é? Algumas partes aqui, um sentido sim mais de lamentação, mas pontuais,
aqui a gente vê, mas de uma forma geral a gente vai perceber aqui uma mensagem, uma conversa para com Deus, um dito pelo salmista de confiança. Esse é muito daqueles salmos atribuídos a Davi. E aqui a gente precisa entender uma coisa: a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, ela é revelação de Deus para nós. Esses títulos que vêm em cima dos capítulos não necessariamente, porque foi a tradição cristã que ao longo de anos e anos foram entendendo os textos bíblicos, foram entendendo as mensagens e foram enumerando aqui ideias para nos contextualizar diante dos textos que a gente observa e estuda na palavra de Deus. Então, a palavra sempre inspirada, esses títulos não. Mas por que essa ressalva? Porque assim, a gente vê que esse salmo, ele provavelmente é atribuído a Davi. Isso provavelmente possa ser que sim, mas não há em si nisso uma garantia, tá? Visto que o texto original da palavra de Deus, ele não nos traz essas partes que a gente vê aí na introdução de cada capítulo da palavra de Deus, em partes desses textos, dessas perícopes e tudo mais. Mas é óbvio a gente pensar que os estudiosos, eles fizeram essas classificações, essas intitulações com critério. Eles não colocaram ali algo por colocar, revelia e sem nenhum sentido. Então isso sim nos dá condições de trabalhar dentro daquilo que esses títulos trazem para nós. E muito provavelmente sim, olhando para a mensagem desse salmo, a gente pode entender assim, sim, a pessoa de Davi aqui, na realidade desse texto. Isso vai nos ajudar muito, vai nos enriquecer muito, tendo a pessoa de Davi que nós conhecemos tanto da palavra de Deus. E por que Davi? Não é? Porque a mensagem, aquilo que esse salmo traz, é muito coerente e condizente a momentos que Davi experimentou ao longo do curso da sua vida. Elementos da vida de Davi estão muito destacadamente aqui apontados na mensagem do que esse texto nos deixa aqui, não é? Davi, ele passou temporadas no deserto, passou por tempos ali difíceis, não é? Davi, ele era um exímio adorador, alguém que se rasgava, alguém que se prostrava, alguém que se lançava, que tinha um interesse, ou na ideia do que nós estamos refletindo nessa noite, alguém que tinha sede de Deus, alguém que sofreu perseguições, sim, não apenas de uma pessoa em particular, mas ele sofreu momentos difíceis da sua vida. Então, sim, a gente pode entender que provavelmente Davi é o nosso homem da nossa observação aqui nessa noite, e por isso que ele é tão entendido aqui. Davi, ele não teve uma vida fácil como às vezes a gente acha que ele teve. Porque quando nós nos lembramos de Davi, a gente se lembra de algumas ideias muito exitosas, muito vitoriosas, não é verdade? O rei Davi, o homem que tinha um profundo relacionamento com Deus, alguém que já tão novo, tão jovem, foi separado por Deus, alguém que viveu um reinado ao longo da sua vida e foi até o final dela de uma forma abençoada. Ele pôde legar, ele pôde deixar o reino em ótimas condições para a continuidade do seu filho Salomão, não é verdade? Rei vitorioso, alguém que a gente lembra muitas boas coisas. Só que todas essas coisas, elas são sim verdades, mas a vida de Davi não se resumiu a essas coisas boas que geralmente a gente costuma se lembrar quando a gente se lembra de Davi. Muito pelo contrário, a gente vê, estudando a fundo a palavra de Deus, que Davi passou por muitos tempos difíceis. Sim, isso é fato, não é? Alguém que logo nos primeiros anos da sua vida é alguém que talvez não era muito bem assim reconhecido já a partir da sua própria casa, porque quando o profeta vai lá e diz a Jessé, tragam-me os seus filhos, Jessé traz quase todos, mas Davi nessa hora, ele é lembrado. Depois Davi, ele vai lá, os seus irmãos estão em meio à guerra, uma guerra difícil, uma guerra improvável, incerta, não sabia o que ia acontecer. Quando Davi aparece lá, querendo entender o que estava acontecendo, nem os irmãos de Davi respeitavam ele. Davi vai lá e vive um momento com Deus e por Deus, representando a sua nação, levando a sua nação à vitória, e a partir dali, a gente poderia dizer assim, foi só o começo, agora a vida de Davi vai ficar um pouco mais fácil, não é verdade?
Só que não. Porque Davi, vivendo tudo que Deus estava colocando em condições dele viver, Davi se deparou com grandes, tremendos desafios na sua vida também. Porque muitas vezes a gente até acha que assim, viver com Deus naturalmente me levará para uma situação, para um estado, para um patamar de só êxito, só vitória, sem problemas. Mas não é assim. Na verdade, o que nós nos deparamos pela palavra de Deus é quando a gente vai viver planos, propósitos, ideais, objetivos propositados com Deus, em meio a esse processo todo de coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, tão magníficas, muitos desafios virão sim também. E essa foi a vida de Davi, não é? Alguém que enfrentou uma dura e longa perseguição de Saul, alguém que levou muito tempo para consolidar algo que Deus deu para ele, que foi ali o reino do qual Deus o separou, alguém que viveu problemas no seu lar, problemas gravíssimos, alguém que falhou, como qualquer um de nós, sim, falhou e esteve à mercê das consequências das suas falhas, alguém que foi perseguido por tantas vezes e por pessoas distintas. E o episódio desse salmo faz uma alusão a um contexto desse, um contexto de perseguição, no qual Davi aqui, ele certamente está vivendo essa experiência em meio ao deserto, não é? Davi, ele trafegou por desertos, ele fugiu, Davi, ele teve que se esconder em cavernas em determinados momentos da sua vida, e provavelmente aqui é uma alusão a um momento, a uma experiência que ele tenha vivido no deserto de Judeia, quando em fuga de Saul ou do seu filho Absalão, né? Segundo os estudiosos observam. Esse é o Davi, o possível adorador deste salmo. E aqui a gente vai observar uns destaques bem interessantes que a gente vê nesses versículos. Versículo 1, a gente vê aí Davi numa afirmação para Deus: ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Intensamente aqui é uma ideia muito ligada à realidade desse salmo, porque ao que entendemos, Davi então em meio ao deserto, e se é algo que se experimenta em meio ao estar no deserto, isso é fato, é intensidade, não é verdade? E é ali que ele vai falar coisas profundas. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Davi, ele vai olhar para aquela realidade, ele vai tecer essa afirmação de que ele busca intensamente por Deus, observando a alma dele, o que o ser dele anseia. Ou seja, numa terra seca, exausta e sem água, como elemento da vida física. Davi, ele percebe o quanto a vida dele vive a mesma realidade, não no que diz respeito puramente a algo do elemento do mundo físico, mas o quanto a vida dele precisa e tem sede de Deus, não é? Algo do qual Davi estava enfrentando ali. E é legal, é muito bonito a gente ver que Davi, ele observa o momento do qual ele está vivendo e atravessando, e ele interpreta, ele traz isso como um cenário para a sua oração, para a sua introspecção, para a sua fala a Deus. É isso que muitas vezes os poetas fazem. E os poetas fazem isso quando a gente entende que eles estão inspirados. Isso é uma coisa bonita, uma coisa boa, não é verdade? Só que aqui, observando o contexto daquilo que Davi está enfrentando, não é um momento muito para a inspiração da beleza poética, daquilo que você está contemplando e te faz escrever. A maioria das vezes em que o homem se põe a escrever tem a ver com uma contemplação de algo que é tocante, que é profundo, do qual eles anseiam escrever porque aquilo os encanta. Mas aqui há uma situação de difícil luta da qual Davi está enfrentando. Mas em meio à aridez, à sequidão daquilo que ele está vendo no ambiente físico, ele olha aquele contexto e ele contextualiza a sua vida na direção daquilo que ele experimenta com relação a Deus, não é? E ele estabelece aqui uma leitura de Deus em direção a Deus no que diz respeito à sua vida para com Deus. E ele pensa assim, olha, assim como esse lugar, esse ambiente é seco, assim como a ausência de água faz toda a diferença para esse ambiente, ele para e pensa assim, veja só como que é a minha vida sem Deus.
pode ser comparável a essa sequidão do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de um interior, de alguém que vive uma vida, mas que precisa de algo que é imprescindível para que ela viva bem. Davi, ele transporta algo do seu momento, do seu cenário e traz ali para a sua visão, para a sua realidade daquilo que ele vive, entende e compreende de Deus. E aí ele vai para o versículo 2, quando ele diz: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Quando nós estamos diante de momentos não muito agradáveis, ou não tão aceitáveis, uma reação natural nossa, geralmente a gente imediatamente aspirar aquilo que desejamos, no sentido de quero ter isso o quanto antes possível, não é? Então pare e pense naquele dia que você está voltando para casa com aquela fome, e aí você fala assim: quando eu chegar em casa, aquela janta, aquele café, vai ser tudo para mim. Aquele dia que você está exaurido de um dia, você fala assim: aquele banho, aquele colchão, você por antecipação, você imagina o sono que você vai dormir, você fala assim: isso é tudo que eu quero, não é? Isso é tudo que você se depara ali com aquela realidade ali, não é? Ou quando você está com sede, não é mesmo? Eu me lembro o dia que eu mais passei sede na vida. Eu acho que eu devia ter uns 8 para 9 anos. Eu estava num parque lá em Barueri, atividade de igreja, né? A igreja gosta de fazer essas coisas em parque e tudo mais, né? E eu lembro que estava um dia de sol escaldante e a água realmente não estava numa livre oferta, numa ampla oferta para a gente ali. E estava difícil ali, a gente estava num lugar muito remoto, muito distanciado. Eu não tenho boa memória, eu esqueci a maioria das coisas do que eu vivi nos meus primeiros 10 anos de vida, mas eu lembro a sede que eu senti naquele dia. Chegou dado um momento que chegou algum pouquinho de água, eu sonhei com aquela água, e eu fui beber, mas aquela água foi nada. Ela evaporou na minha garganta de tanta sede que eu estava. Em momentos assim, são momentos que você fala assim: eu vou beber aquela água gelada, trincando, aquela água que vai ser tudo para mim, não é verdade? É algo daquilo que Davi, pensando no momento, na vida dele, alguém perseguido, alguém em lutas, alguém que não havia uma razão justa para ele ser perseguido, estava ali diante de um alvo de ser perseguido. Ele fala assim: olha, o que eu queria agora não era estar no deserto, não era possivelmente estar dentro de uma caverna, de estar diante de um sol escaldante, diante da improbabilidade de vida que todo deserto causa. O que eu gostaria, o que eu queria, o que eu quero, o que eu anseio é contemplar-te, Senhor, no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Porque aqui isso a gente já viu à luz do Salmo da semana passada. Naquele tempo a adoração ela era muito atrelada ao ambiente físico do qual você estava. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o ambiente de adoração, de busca, de relacionamento para com Deus. Isso não está vinculado a locais físicos. Mas aqui para Davi, o ambiente era muito certo, era muito preciso, estava vinculado a um local onde ele gostava de estar. Quando os homens estavam durante peregrinações, quando eles estavam no retorno de alguma batalha, quando eles estavam ali vindo das suas tribos para adorar ao Senhor, fosse o que fosse, não é? Eles, tá vendo? Eu usei a mensagem como oportunidade, tá aí, ó. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Gabriel. Não podia perder a brincadeira, gente, perdão. Vai ficar nos altos da minha memória também. Talvez daqui uns 20 anos pregando eu lembre desse dia aqui, brincando. Ir ao templo do Senhor para o israelita era muito especial. Porque ele ia depois de um retorno de uma batalha para celebrar a vitória que Deus deu a ele. Ou ele deixava a sua tribo e ia lá para as festas anuais da qual se experimentava no local físico de adoração, Jerusalém. Era ali que ele experimentava a sua devoção, era ali que estava estabelecido o local para adoração. Então, naquela conjuntura, naquela época, ir até o Senhor era quando você
meio que, como se fosse até algo assim, não era físico, mas como se fosse físico, você fosse levar a tua gratidão a Deus. Você queria adorar a Deus, você queria honrar a Deus pelo que Deus estava fazendo na tua vida, pelo que Deus estava concedendo a você, pelas bênçãos alcançadas, pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado, pelo favor, pela graça, pela manifestação de Deus pela sua vida. Você queria estar lá no lugar de adoração para dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, muito obrigado. Deus, é bom demais estar aqui. E para alguém que estava sendo perseguido, para alguém que estava em meio a um contexto de deserto, para alguém que estava diante da impossibilidade da vida, tudo que ele queria era poder estar de volta ao lugar de adoração para dizer: eu fui perseguido, mas eu estou de volta aqui para agradecer. Eu vivi tempos difíceis, mas eu estou aqui para trazer a minha gratidão, porque fui livre daquilo de tão difícil que eu pude viver, daquilo pelo qual eu passei. Ele estava em dias difíceis, mas ele ansiava por aquilo que ele sentia falta naquele momento, e por isso ele fala: quero contemplar-te no santuário, quero avistar o teu poder e a tua glória, quero estar lá como produto de um momento, de uma etapa da qual eu sofri, eu lutei, eu resisti, e na graça do Senhor eu fui abençoado a poder voltar aqui para trazer a minha gratidão, não é? Alguém que perseguido, afligido do deserto, poderia voltar para esperar ali, esperava viver o oposto daquilo, de estar na casa do Senhor para adorar como uma resposta, como uma gratidão por aquilo que ele teria vivido. O versículo 3, ele vai trazer uma afirmação para nós: o teu amor é melhor que a vida. Teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Para alguém que está sendo perseguido, para alguém que está diante de risco de vida, você não sabe o que vai acontecer. Talvez seja um dos momentos de vida em que a gente mais perceba do valor da vida. Alguém que está sob perseguição é uma pessoa que para pensar no valor da vida. É alguém que pensa assim, tal qual alguém que está severamente doente pensa assim: a qualquer minuto, de fato, eu posso ir. Qualquer um de nós a qualquer minuto pode ir. Mas o fato é que a gente não se dá consciência disso. Mas um contexto severo, tal qual uma perseguição de alguém que quer ceifar a vida dessa pessoa que está sendo perseguida, é alguém que tem uma reflexão profunda sobre a sua vida. Mas Davi aqui, para ele é tão marcante essa experiência de pensar, de se lembrar sobre quem Deus é para ele, que ele pensa assim: ainda que eu perceba o valor da minha vida, ainda que eu constate que a qualquer momento ela pode acabar, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma caminhada, eu tenho uma percepção de quem Deus é para a minha vida, que mesmo compreendendo a dimensão do valor da minha vida, eu ainda concluo: o amor de Deus é melhor que a vida, é maior que a vida. É um ambiente severo dele poder perder a vida dele a qualquer momento. Mas percebe como um salmo desse é profundo? É um salmo que fala de alguém em perseguição, mas parece que é um salmo de louvor, de gratidão e adoração. Porque é alguém que está abraçado pelo amor de Deus. Num sentido meio indo lá para o Novo Testamento, talvez seja comparável com aquele texto de Paulo dizendo assim: nada pode me separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque essa compreensão do amor que se diz assim: olha, ainda que se hajam coisas tão valorosas na vida, coisas pelas quais a gente perceba o valor, coisas pelas quais nos chamem a atenção, nos façam pensar sobre o valor dessas coisas, e ainda que se chegue à altura de se enxergar a vida nessa realidade, esse salmista, o apóstolo Paulo, são pessoas que vão dizer assim: até para com relação à vida existe algo maior, que é o amor de Deus. O amor de Deus, porque esse amor, ele está para além da vida. E é por isso que ele vai dizer: por esse amor ser maior que a vida, que os meus lábios te exaltarão. Ele está dizendo isso no sentido de olhar para o futuro, em dizer assim: sim, os meus lábios vão exaltar ao Senhor. Eles exaltarão porque eu sei que esse amor é maior que a vida, e esse amor está na minha vida. Esse amor não me abandona.
Esse amor me visita em todas as circunstâncias. Ele segue: enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Levantar as mãos reflete uma atitude de adoração típica desde sempre, não é? Também presente naquele momento. A minha alma ficará satisfeita quando como tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Um homem perseguido, um homem diante de sérias circunstâncias, ele diz: existe algo maior do que a minha vida que está sob risco, que é o amor do Senhor. E esse amor está presente, esse amor, ele é por mim. E é isso que faz ele dizer: eu vou bendizer a Deus, eu vou adorar, levantar as minhas mãos. E olha só ele voltando numa ideia contraposta. Ele que falou sobre sequidão, sobre sede, sobre uma alma que tem sede de Deus, ele diz assim: uma alma que tem sede de Deus, mas ela será farta, porque eu terei a oportunidade de voltar, de exaltar com meus lábios, de trazer lábios jubilosos, alegres, felizes, para adorar ao Senhor pelo que Ele há de fazer por mim. Meus irmãos, olha que riqueza essa. Porque quando a gente pensa no apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, Paulo ele já está em outro momento, em que se há a dimensão, a compreensão do Espírito Santo. Já se existe a dimensão, a expectativa, a esperança da vida eterna. Aqui no tempo do salmista não. Aqui no tempo do salmista não existia esse olhar profundo, em olhar para além dessa vida real aqui, física, finita, em dizer assim: haverá mais disso. Mas esse salmista, ele está tão fechado com Deus, ele ama tanto esse amor que o contemplou e o abraçou, que ainda que se restassem poucos tempos de vida para ele viver tudo isso, para ele era o suficiente. Para isso ele estaria farto suficientemente, ele estaria feliz, contente por tudo isso. Ele experimentou o amor de Deus numa essência que muita gente não experimenta, muita gente não consegue experimentar. De entender como esse amor é lindo, como ele é profundo, como ele é tocante, como ele é sensibilizador. Porque diante de um tempo, de um cenário tão adverso, ele consegue ter as palavras aqui profundas de adoração, de quebrantamento, de se voltar em dizer: Deus é tudo para mim. Eu creio que esse amor que é por mim me levará lá adiante para estar lá no ambiente de adoração. Quanto amor esse salmista tem pela pessoa de Deus. Os versículos 6, 7 e 8 vai trazer uma outra realidade. Ele diz assim: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, e então canto de alegria à sombra de tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Quando a gente lê esse texto aqui, geralmente a gente se lembra quando a gente deita e vai dormir, por algum motivo a gente perde o sono, não é verdade? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Eu fico pensando quantas vezes isso já aconteceu comigo. É muito bom quando você perde o sono, porque você está expectante por um novo momento da sua vida, por algo que vai vir, por algo que você se entusiasmou e a adrenalina bateu forte lá e você está empolgado. É muito bom quando é por isso. Mas e quando você está aflito? E quando você está angustiado? E quando você está incerto quanto ao futuro? Quantas noites são essas nas nossas vidas, não é verdade? Em que o sono vai e você fica pensando, e você vira de um lado e você vira para o outro, e você se põe de bruços e você se reviravolta ali, porque você não consegue dormir. Agora imagina se além de tudo isso você ainda estivesse sendo perseguido, com risco de vida. Imagine que de qualquer hora, em qualquer momento você poderia ser tomado de assalto, a sua vida pudesse ser posta a perder de uma hora para outra ali, dormindo ao relento possivelmente, talvez, né? Eu gosto muito de assistir filme de faroeste, e às vezes você vê muito isso na realidade do faroeste, não é verdade? Quando homens estão vivendo uma fuga ali em meio a regiões inóspitas, também áridas, secas, e a incerteza está presente enquanto se tenta descansar ali em meio ao relento ali da noite, não é?
E é disso que ele está falando ali. Quando eu me deito, não é? Quando eu me deito, quando a aflição bate no meu coração, quando eu percebo que a angústia da percepção de que qualquer hora a minha vida pode ir, tudo isso me sobrevém, ele se impõe a um compromisso, que é a se lembrar do Senhor. Porque é isso, a gente falou sobre isso a semana passada pela manhã, é isso que caracteriza exatamente aquela ansiedade comum que está passível para todos nós somos passíveis. Aquela ansiedade, aflição, angústia pelo excesso de futuro, de que você pensa tanto sobre algo que não chegou, que não aconteceu, que você começa a se corroer em aflição e angústia, e você pensa em possibilidades, e você não sabe o que fazer, e isso está para qualquer um de nós viver em fazer, mas a pessoa aqui dessa realidade, estamos olhando, pensando, referenciando em Davi, ele quando se depara com essa fugacidade, com essa fragilidade da vida, ele se impõe em lembrar-se do Senhor para que ele consiga, em meio à angústia de estar acordado para dormir, encontrar alento para que o descanso possa vir para ele definitivamente, não é? Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque tu és a minha ajuda. O salmista, ele sabe aqui que é Deus que é o ajudador dele. E essa lembrança do Senhor é a que pode dar confiança, tranquilidade, descanso para ele, mesmo diante dos momentos mais difíceis de vida. Essa expressão aqui eu acho linda, sobre se estar debaixo das asas de Deus. Talvez nem todos já tenham visto, mas essa é uma figura do reino animal, quando uma ave grande, ela tem os seus filhotes e os seus filhotes carecem de proteção, ela abre as asas e os filhotinhos vão ali para debaixo das asas dela, e quando você enxerga essa cena, você entende que aqueles filhotes entendem que aquele é o lugar mais seguro da terra, porque nada, a sensação que eu penso que existe naqueles filhotes é que nada pode tirar eles daquela segurança. Nós precisamos olhar na figura, na beleza dessa ilustração e pensar sobre as asas do nosso Deus que o salmista referencia aqui. Porque nada pode nos afastar do amor de Deus que está para as nossas vidas. Quando o sono se vai, quando a vigília da noite aperta, a gente deve fazer como o salmista, não é? É disso que ele fala quando ele vai dizer aí, olha, tu és a minha ajuda, e por isso eu posso, de um momento de angústia, cantar de alegria debaixo das tuas asas, porque ele tem um dono, ele tem um protetor, ele não está abandonado, ele não está esquecido, não é? É por isso que daí ele vai dizer, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém, ou seja, ele sabe que em Deus ele tem tudo aquilo que ele precisa. E aí é nesse momento que ele para aquele momento pontual de lamentação, de melancolia, que é quando ele fala, não é? Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Ele está falando isso aqui por fé, porque tudo isso, vamos dizer assim, não aconteceu, não é uma realidade. Mas depois de se lembrar de coisas tão poderosas, depois de se lembrar de Deus durante as vigílias da noite, depois de saber que Deus é por ele, que esse amor é maior que a vida, está com ele, ele está em condições de ter as maiores e as melhores conclusões, independentemente de quais quer que sejam os seus adversários, independentemente do que quer que possa ser as suas dificuldades. Esse salmista, ele pode deitar e dormir e descansar, porque para ele impõe-se não pensar nas dificuldades, porque independente do que quer que sejam as dificuldades, ele pode olhar para Deus. Em Deus ele pode ter forças, em Deus ele pode ter visitação, em Deus ele pode se sentir seguro, protegido, abençoado, tranquilo, debaixo das asas de Deus, em saber que toda adversidade um dia terminará, toda adversidade será superada, tudo aquilo que é difícil, que é pesaroso, que é incerto, que é angustiante, um dia terminará, porque para além de qualquer dificuldade, o amor de Deus, que é maior que a vida, também é maior que essas circunstâncias difíceis.
E esse homem, esse salmista, ele pode descansar, porque ele sabe que a mão de Deus o sustém e ele pode se voltar a isso. Mas o rei, versículo 11, se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Aqui ele diz, o rei, figura dele, aqui apontando para ele, pensando em Davi, se alegrará em Deus, porque independentemente de toda a perseguição, para além de ser um rei, uma autoridade, de ter poder e tudo mais, o que faz a diferença na vida dele é a presença do Senhor, e essa é a certeza de que ele pode estar convicto de que ele louvará a Deus, ele terá oportunidade para isso, mas a boca dos mentirosos serão tapadas, porque eles não terão sucesso. O sucesso deles é temporário, é finito, vai se acabar, mas estando em Deus e no amor de Deus, envolto no amor de Deus, coberto pelo amor de Deus, nada pode ser maior que isso. Então, atribuindo, pensando nesse salmo, olhando para Davi, vamos ver a vida de Davi. Davi viveu por episódios exatamente como esse que esse salmo retrata. Davi, ele foi perseguido, ele esteve em cavernas, ele esteve no deserto, quiseram tirar a vida dele. Mas Davi voltou ao santuário de Deus para agradecer. Davi voltou com lábios jubilosos para agradecer a Deus pelo que foi feito a ele. Davi voltou à casa do Senhor para exaltar a Deus. Davi viveu uma vida de bem dizer o nome do Senhor, porque é certo que ele fez isso ao seu tempo, para os do seu tempo, geração e época, mas ele o fez também por meio da palavra de Deus. Hoje aqui nós podemos ser edificados, porque entre trechos e trechos da palavra de Deus, Davi Davi falou bem de tudo que Deus é, de tudo que o amor de Deus é, de tudo que o amor de Deus representou para ele. Davi testemunhou sobre isso, e hoje isso nos edifica. Davi, depois sobre isso, Davi, ele não só aspirou, ele não só sonhou com a água que mataria a sua sede, mas ele matou a sede. Davi, ele se fartou do que ele esperava. Davi, ele exaltou no lugar que ele gostaria de adorar a Deus em resposta às suas vitórias. Ele viveu isso, ele aspirou por isso, isso se tornou realidade. Davi sonhou com isso e ele viveu a concretização desse sonho. Davi buscou por isso, sonhou, projetou para isso e concretizou tudo isso quando Deus foi tudo na vida dele, mesmo nos piores dias e situações adversas da vida dele. E isso deve nos abençoar de uma forma tão tremenda, porque Davi, ele foi um rei que viveu até o último dos seus dias abençoado. Ele transmitiu o trono, ele deixou o trono para o seu filho, ele viu os propósitos do Senhor acontecer para a sua vida. Ele falhou, ele foi levantado por Deus, ele foi fortalecido por Deus, ele foi ensinado por Deus, ele foi guardado, protegido pelas asas de Deus por toda a sua vida. E como tudo isso é tão marcante e poderoso para todos nós. Deixando aqui algumas aplicações para a gente encerrar esse tempo com essa noite que temos aqui. A primeira que a gente pode tirar para as nossas vidas, olhando para tudo isso que nós vimos aqui. Independente da situação em que a gente estiver, seja ela qual for, nós podemos encontrar a Deus. Tem pessoas que pensam assim: eu posso adorar a Deus se eu tiver num dia bom, se eu tiver um grande motivo, uma grande vitória para testemunhar, se eu for com alegria e com júbilo à casa do Senhor. E às vezes pensa que em momentos de dificuldade e severidade da vida são porque de alguma forma Deus se distraiu, Deus a perdeu de vista, e de alguma forma ela não pode viver a bondade de Deus. Deus está em pausa ali, ela não vê a hora de Deus voltar-se os olhos para ela. Mas não é isso que nós vemos à luz desse salmo. E trazendo aqui para as nossas vidas, nós temos que olhar para as nossas vidas e pensar assim: naquilo que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, de que forma eu vou compreender a presença e a manifestação de Deus nesse episódio, nessa vida que Deus está me dando a viver nesse instante. Porque essa é a vida do adorador. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas a minha vida ela é muito difícil, eu estou vivendo algo muito tenebroso, muito difícil. Mas nós não vimos aqui uma situação de vida fácil, tranquila, abençoada. Vimos um homem aqui por vias árduas da vida.
Mas nós devemos olhar para a nossa vida e entender assim, igual uma música que eu gosto muito, Deus, onde estás? Não no sentido de dizer assim, Deus, o Senhor não está aqui, mas no sentido de dizer assim, Deus, eu quero te perceber aqui. Porque eu quero te adorar, eu quero descansar, eu quero me deparar com o teu amor aqui, eu quero te perceber aqui em meio a essa circunstância que eu estou vivendo. Eu quero contemplar a beleza mesmo diante de trevas, densas trevas que possam parecer sobre o meu céu. Eu posso idealizar e entender que o amor de Deus está sobre esses céus aqui. Há diversos que podem se assombrar sobre mim. Eu quero ver o Senhor, eu quero me jogar ao Senhor e ao teu amor, eu quero perceber ao Senhor aqui em meio a tudo isso. Lembrando dessa aplicação aqui, eu lembrei de algo que a palavra de Deus também nos aponta, que tipifica um pouco esse tipo de situação. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, uma das coisas que Jesus disse foi, Deus meu, por que me desamparaste? Sensação de abandono. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, um pecado, nos afasta de Deus. Quantas vezes a gente já viu isso na nossa vida, quando a gente fez algo que a gente não deveria fazer, a gente sente essa tristeza do distanciamento, não é verdade? Jesus Cristo, que foi impecável, Jesus Cristo que nunca pecou, ele nunca tinha vivido essa sensação na sua vida. Mas na cruz do Calvário, todos os pecados daqueles que creram em Jesus foram depositados. Jesus se tornou nojento, repugnante para Deus, de tantas transgressões imputadas sobre ele, quando ele estava justificando os nossos pecados. E a fala de Jesus foi, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda assim, até naquela situação tão drástica, com o acúmulo de todos os pecados, Deus estava ali. Porque a cruz do Calvário foi um projeto de Deus, um projeto por amor a nós. Deus não estava abandonando Jesus ali. Jesus, ele estava sofrendo esse peso, não é? De levar todos os pecados, mas o sentido é, ainda que o Pai não quis se voltar a Jesus, Jesus não experimentou o ápice da presença que ele viveu com o Pai o tempo todo, por conta de tudo aquilo que aquele momento representou. Mas o próprio evento da cruz do Calvário era um plano de Deus, um plano para nos salvar. Então isso aqui é muito importante, porque em cada episódio da vida, difícil quer que ele possa ser, nós devemos parar para pensar em dizer assim, onde Deus está? Como Deus está? Pai, como eu vou te adorar? Como eu vou te perceber? Como eu vou exaltar o teu nome? Porque agora eu não preciso mais ir para Jerusalém, agora eu não preciso estar no santuário da habitação, agora o Espírito Santo habita em mim. Pai, como eu vou me render e quebrantar meu coração para experimentar a doce presença, o alento, o conforto, a consolação, a percepção que me faz entregar a minha vida, o meu ser, o meu ânimo, o meu interior ao Senhor, mesmo diante das mais duras adversidades. Isso é algo que eu, que você, que cada um de nós temos que olhar para as nossas vidas hoje e dizer assim, o que está acontecendo, o que tem a ver com Deus, onde Deus está agindo, onde eu preciso dar mais espaço, onde eu preciso me envolver mais a fundo com o que Deus está fazendo, onde eu preciso buscar a plena manifestação e me submeter ao plano, ao propósito, à aliança de Deus, onde eu vou me encaixar nessa história maravilhosa que sim, Deus não me abandonou, porque Deus não é um Deus de abandono. Deus é um Deus de presença e manifestação para aqueles que o buscam, para aqueles que o centralizam na sua vida. Ainda separo aqui esse texto aqui, Tiago 5, 13 e 14, vai nos dizer para a gente, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele
e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. A ideia do texto é assim: o que você está passando, independente do que quer que seja, há um campo para um momento com Deus nesse exato momento. Há algo para você experimentar com Deus nessa exata circunstância. Perceba o Senhor, se volte para o Senhor, vá na direção do Senhor, rasgue o teu coração, se dedique a viver o que Deus está realizando e tem para a sua vida nesse momento, independente do que quer que seja. Porque mesmo um homem num deserto, sob perseguição, ele pôde se conectar à consciência de que Deus era por ele, estava com ele, e ele se viveu e foi visitado nessa lembrança. Uma outra aplicação para a gente: na consciência, na lembrança do que você está vivendo, objetive claramente o que você quer viver em resposta a isso, como algo de bênção, do querer e do propósito de Deus para você. Sabe aquele exemplo? Quando você está com sede, você sonha com a água que você quer beber? Quando você está com cansaço, você sonha com o sono de descanso que você deseja? O que esse momento da tua vida, o que essa etapa da tua vida, o que esse novo ano em vista para a tua vida te faz aspirar da parte de Deus para você? Objetive, coloque isso diante de Deus. Pense no quanto você tem a viver com Deus. Não fique olhando só para essa vida, pensando em coisas terrenas, materiais, que vão passar, que vão terminar, que tem prazo de validade, mas se coloque em dizer assim: como esse salmista que em tempos difíceis objetivou o melhor e, pensando em Davi, viveu esse melhor. Pela fé, eu, diante da realidade da qual eu vivo, eu projeto: Pai, eu estou aqui me quebrantando porque eu tenho as melhores aspirações, os melhores objetivos, os melhores anseios de viver coisas extraordinárias com o Senhor. Eu estou olhando para isso, Pai. Essa é a minha oração, esse é o meu louvor, esse é o meu quebrantar-se diante do Senhor, essa é a minha colocação diante do Senhor. É o que nós temos que fazer também. Enxergar Deus nas nossas circunstâncias presentes e atuais e traçar os objetivos pensando assim: eu olho para lá e são objetivos de fé. E por mais que possam parecer difíceis, impossíveis, inatingíveis, Deus está comigo, e se for do plano do propósito de Deus, Ele o fará, porque tem a ver com o que Ele pode fazer, tem a ver com todo o seu poder, tem a ver com a minha confiança entregue a um Deus que pode todas as coisas, e que tem um amor incomparável, inimaginável, que é maior a minha própria vida. Afirme para você também mesmo o que norteia a sua vida. Qual é a sua medida de percepção de se lançar? A gente tem falado isso desde a semana passada, acerca do amor de Deus. Se você é alguém que não conseguiu ainda mensurar o amor de Deus a essa altura, a essa envergadura, olhe por isso e fale: Pai, eu quero compreender, eu quero ousar, eu quero passos a mais no sentido de sentir o teu amor. Eu quero, entender mais e mais do que é experimentar esse amor em toda a minha vida. Porque eu olho para a tua palavra, eu vejo um homem que poderia estar no absurdo do desespero, mas ele é alguém que escreve palavras de confiança quando ele é contemplado por Deus. Porque ele é amado e ele se percebe amado. Isso é algo do qual nós também devemos olhar para as nossas vidas. O Deus do amor quer que nós experimentemos amor. Dos atributos que Deus nos permitiu, dos atributos que Deus nos comunicou, nos deu a chance de experimentar, o amor, ele é sublime, ele é sem igual. E não importa quantos anos de igreja você tenha, não importa quanto você já tenha experimentado da parte de Deus, não importa do quanto você já tenha recebido do Pai, pense que esse amor é inesgotável e olhe para o novo ano e fale assim: entre tantos objetivos que tantos de uma forma tal possam vislumbrar para um novo tempo de vida, eu oro e falo assim: Pai, eu quero viver mais desse amor, eu quero ser mais preenchido desse amor, eu quero perceber esse amor mais em circunstâncias desse novo ano. Pai, eu oro por isso, despeje desse amor por mim. Pai, abra os meus olhos para que eu possa viver esse amor na dimensão do que nós cantamos aqui: como te amamos. Você percebe a intensidade dessa frase? Nós te amamos, Jesus te amamos, como te amamos. Não é uma frase de poucas emoções, de poucos afetos, de poucos sentimentos, não. Isso é muito profundo. E como refletimos na semana passada,
A nossa experiência de caminhada com Deus é uma caminhada de razão, mas é uma caminhada de emoções também. E não existe nada melhor do que viver emoções profundas, autênticas e genuínas, não é? Quando você, em 2025, perdeu o sono, lembre-se das asas de Deus. Sinta-se debaixo das asas de Deus, porque debaixo das asas de Deus é lugar de amor, de um amor que ninguém pode te dar senão Ele. Ninguém pode te amar como Deus te ama. E as asas dele é um lugar para te fazer dormir em paz e segurança. Existe um outro salmo que diz: deito e logo pego no sono. Alguns pegam logo no sono como eu, porque tem um sono pesado. Mas mesmo quem pega no sono logo porque dorme pesadamente, há dias de aflições dos quais temos que nos lembrar que as asas de Deus, com todo o seu amor, estão ali para as nossas vidas. 2025 é o tempo para a gente se sentir, se ver ali. Não é se sentir apenas, é se ver ali, saber que ali estamos. E desfrutar desse cuidado, desfrutar desse abraço, dessa intensidade, desse amor que está por nós. Quando perder o sono, lembre-se das asas de Deus. A vida seguirá com desafios. Isso aqui não foi uma noite mágica em que depois de talvez uma introspecção dessa, a vida do salmista no estalar de dedos mudou e nada mais aconteceu. O salmista, pensando aqui em Davi, foi uma vida de desafios, mas uma vida de vitória experimentado debaixo do amor de Deus. 2025 segue com desafios, mas vamos olhar para o amor de Deus. Vamos nos lembrar do quanto Ele, além de ter todo o poder e todo o conhecer, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos contemplar, o quanto Ele quer nos fazer sorrir, o quanto Ele quer nos ver sonhar com as coisas pelas quais realmente importa se sonhar por elas. Sonhar em viver uma dimensão do amor de Deus da qual você nunca tenha vivido. Talvez você olhe para a sua vida e tenha visto momentos da sua vida em que você se lembre e pense assim: que fase com Deus ali eu vivi? E que bênção por essas etapas, mas pense assim: Pai, o Senhor que me deu aqueles tempos, o Senhor pode trazer novos, e mais intensos, e mais profundos. Eu quero cantar, eu quero viver, eu quero transpirar. Como eu te amo, Senhor, em 2025. Eu quero viver uma fase inimaginável com o Senhor, no novo que o Senhor pode acrescentar. E Pai, não necessariamente essa é uma oração por me livre de desafios, porque Jesus já falou, vai ter desafios nessa vida. Não adianta fazer essa oração, porque o ápice, o suprassumo dos desafios serão superados na segunda ressurreição que tivermos e fomos para a eternidade com o Senhor. É ali que toda lágrima será enxugada, toda dor será superada, é ali. Mas isso não significa que a gente não possa viver e experimentar o amor de Deus aqui, agora, nesses dias, nessas épocas, nesse ano. Porque o amor de Deus não é algo reservado e provisionado para a eternidade, mas é algo que está para nós no aqui e agora. Está para mim e para você. E a nossa conclusão desse tempo é pensar sobre tudo isso, sobre as nossas vidas, e pensar sobre tudo que Deus pode nos dar e quer nos dar, e quanto a nós, cabe nos situarmos nesse lugar, que eu defino aqui como título dessa noite, dessa mensagem: debaixo das asas de Deus. Ali é um lugar de amor, ali é um lugar de cuidado, ali é um lugar de proteção, ali é um lugar daquilo que Deus pode fazer pelos seus, independente do temporal, independente das circunstâncias, nada pode nos separar desse amor. E nós podemos sonhar com um novo ano, independente do quão difíceis sejam nossos problemas, nós podemos olhar para novos dias e sonhar com eles, diante de todo o poder, diante de toda a graça, diante de todo o amor que o Deus, o Pai, tem pelas nossas vidas. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Vamos rogar por isso ao nosso Deus e Pai, nesse instante. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo que esse salmista experimentou e nos relatou aqui de algo tão profundo da sua caminhada e trajetória. Enxergamos isso, ó Pai, certamente como uma realidade
ao menos aplicável para a vida de Davi, ó Pai, como isso nos inspira e como isso nos encoraja, porque vivemos dias de desafios. Quantas são as lutas, as perseguições, quantas são as circunstâncias difíceis, quantas são as noites das quais o nosso sono, ó Pai, tende a correr de nós diante de angústias que se nos avizinham, Pai. Quantas são as tribulações, ó Pai, que acometem as nossas vidas, ó Deus. Mas aqui à luz desse salmo tão belo, tão lindo, nós podemos nos lembrar e compreender que não há nada comparável, nada que possa conter o teu amor, cuidado e proteção pelas nossas vidas. É ali, Pai, debaixo das tuas asas que é o nosso lugar de estar, mas não pura e simplesmente estar ali, mas é estar ali se lembrando de que se está ali, sabendo que debaixo do teu amor, ó Pai, nada pode tirar a gente daquilo que o Senhor já nos deu. Essa vida, esses dias, essas circunstâncias, elas têm um ponto final definido e esclarecido, ó Pai, na história que o Senhor nos permitirá viver. Mas ajude-nos a viver uma vida extraordinária nesse 2025, nos anos a vir. Pai, capacita-nos a, como esse salmista, a olhar para as nossas vidas e não viver, ó Pai, uma vida de frustrações, de inconsistências por buscar entender e se eleger a culpa de alguma dada situação ou circunstância, mas nos leve, Senhor Deus, a uma sintonia de coração rendido ao Senhor, em que busque te enxergar independente de qualquer que seja a circunstância, porque o Senhor não é um Deus de abandono, ó Pai. Mesmo quando, ó Pai, a gente vê tanta coisa difícil próximo a nós, mesmo quando a gente vir isso, quando a gente de alguma forma sentir isso, nós devemos por consciência, por lembrança, nos lembrar que para as nossas vidas, ó Pai, existe o maior e incomparável, inquestionável amor, ó Pai, do Senhor pelas nossas vidas. Esse amor, ó Pai, ele foi, ó Pai, demonstrado ao extremo e por completo e perfeitamente em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ali, Senhor Deus, teu Filho, ó Pai, sobre ele foi imputado tudo aquilo, ó Pai, que tinha a ver conosco, ó Pai. Mas nos amando, o Senhor preparou o teu Filho para que a gente fosse, ó Pai, justificado, Pai. E agora, por meio da vida do Filho, nós podemos viver, ó Pai, essa dimensão tão profunda de estarmos com o Senhor, de estarmos debaixo das tuas asas, um lugar do qual não podemos ser arrancados e tirados dali. Então, Senhor Deus, que a gente viva nessa lembrança, nessa consciência, para que diante de toda angústia, de toda tribulação, diante de qualquer circunstância, Senhor Deus, a nossa mente não seja empovorada, Senhor Deus, por aquilo que as nossas leituras humanas nos trazem, mas que a nossa atitude, a nossa ação seja de se voltar para o Senhor, de confiar no Senhor, de centralizar o nosso foco no Senhor, de perceber o Senhor, de ir em busca do Senhor em meio àquilo que estamos vivendo, para que, Senhor Deus, mesmo diante das mais duras circunstâncias, Senhor Deus, a gente possa, Senhor Deus, te adorar, a gente possa escrever, a gente possa orar, a gente possa cantar palavras, ideias, pensamentos, ó Pai, que glorifiquem, que honram, ó Pai, o tamanho amor que está sobre as nossas vidas, que é maior que as nossas vidas, ó Pai. Que a gente sonhe, Senhor Deus, sim, com aquilo que importa em meio às duras realidades pelas quais atravessamos, ó Pai. Ajude-nos a sonhar os teus sonhos, os teus objetivos. Ajude, Senhor Deus, a gente a expectar pelo que está no teu coração, Senhor Deus. Ajude a gente a entendendo que o teu amor é maior que a nossa vida, a perceber que o teu amor reserva para nós é maior do que qualquer coisa que a nossa vida possa em si mesma conjecturar. E ajude a gente assim, Senhor Deus, a sonhar com a tua ajuda, com a tua direção, naquilo que o Senhor de bom reserva para nós. Porque quando, Senhor Deus, nos lançamos à experiência plena de estar no teu amor, Pai, o Senhor nos abençoa com o que o Senhor tem de melhor. E a gente te glorifica, e a gente se alegra na salvação que o Senhor sempre tem para as nossas vidas, ó Pai. Faça assim neste novo ano, ó Pai. Leve-nos, Senhor Deus, a termos, ó Pai, nossa centralidade de vida, de coração, de pensamento, de emoções,
totalmente ligadas ao Senhor, ó Pai. Que do deitar-se, Senhor Deus, ao se levantar para os nossos dias, a lembrança da nossa força esteja na pessoa do Senhor, que é o nosso ajudador. Se a gente tem a ajuda do Todo-Poderoso, do Todo-Conhecedor sobre todas as coisas, o que é que poderemos temer, Senhor? O que é que poderemos sucumbir, diante do que nós poderemos nos sucumbir, Pai? Que a gente esteja, assim, Deus, em 2025 e para todos os dias restantes da nossa vida, Pai, completamente debaixo das tuas asas, envolvidos no teu amor, porque esse é o lugar, ó Pai, que o Senhor gentilmente, amavelmente reservou e preparou para as nossas vidas, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que nós te agradecemos pelo teu amor, é assim que nós te louvamos e te adoramos pela tua palavra nessa noite. De coração nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.